papai e mamãe tem que segurar o neném do seu lado, tá bom? Se estiver fazendo barulho, não tem problema, leva ele fora, acalma ele e volta. O que não pode é ficar fazendo barulho aqui dentro, só para nos organizar. Todo culto, primeiro culto do mês, a gente faz questão da criança estar com você. Por que, pastor, não tem salinha? Porque o seu filho precisa adorar a Deus com você. Eu preciso que você ensine a palavra de Deus, levantando as mãos, impondo as mãos. Então, todo o primeiro culto vai ter um pouquinho mais de trabalho, faz parte. Eu já tive 2 crianças pequenas, é normal. Então, invista nisso. Se tiver um pouquinho agitado, vai ali fora rapidamente, dá para escutar às vezes a palavra ali fora, volta depois, senta novamente, para que o ambiente seja algo glorioso. Não vou abrir mão do seu filho aqui todo o primeiro culto do mês. Ele vai estar conosco para aprender a adorar e a servir a Deus com o papai e com a mamãe. Amém? Então você é responsável por ele, não deixa correr, não deixa ficar gritando. Se gritar, vai ali fora rapidinho, volta, faz parte do processo, não fico mal com isso não. Só quero que você tenha essa consciência de ensinar o seu filho o caminho do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos terminando um jejum hoje, voltando para a palavra, e um jejum muito precioso, porque nós queremos ser movidos pelo Espírito. Fala para o seu irmão, você vai se mover no Espírito. De que maneira? Através da vontade do Senhor, através do querer do Senhor em cada situação, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, no meio da sua célula, aonde você estiver, você precisa mover no Espírito, porque esse é o nosso chamado. O Espírito Santo, ele habita em nós, de fato, isso é uma verdade absoluta. Fala para o seu irmão, o Espírito Santo está em você, meu irmão. Então, se o Espírito Santo está em você, a Bíblia fala que ele é poder de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Jesus o Salvador, o Redentor, aquele que nos salvou do inferno e nos trouxe para a maravilhosa luz de Cristo. Mas tem o Espírito Santo, que quando Jesus assuntou ao céu, ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso consolador e para operacionar todo o mover de Deus. Então quando você ora em nome de Jesus, mas quem faz o milagre é o Espírito Santo. Quem opera o milagre é o Espírito Santo. Então existe um poder dentro de você. E esse poder foi ministrado todo o jejum. Ele tem a obrigatoriedade de glorificar a Deus. Então é muito estranho ter um crente que não libera poder. É muito estranho ter um crente que não tem milagres em sua vida. Porque se você tem o Espírito Santo dentro de você, milagres e sinais têm que te acompanhar. Fala para o seu irmão, você tem visto milagres e sinais na sua vida, meu irmão? Então qual que é a forma que o Espírito Santo ministra, fala, opera nas nossas vidas? Para que você entenda claramente como funciona o Espírito Santo. Foi ministrado sexta-feira, o Espírito Santo, ele libera poder para fora. Esse poder para fora é para operar milagres, sinais, curar, libertar, restaurar, transformar, trazer à existência aquilo que não existe. Ou seja, enquanto Deus está operando milagres para fora, Ele está te usando. Então há um problema nessa situação, porque Deus pode ou não te usar. Então você precisa permitir que o Espírito Santo te use para transformar vidas. Permitir que o Espírito Santo de Deus use para curar pessoas. Então quando você tem essa consciência, você ora abençoando, você é um abençoador, você é um instrumento de Deus para operar milagres. Fala para o seu irmão assim, nós somos instrumentos do Senhor. E como instrumento de Deus, precisamos liberar o poder. Presta atenção numa coisa aqui, querido. Há um poder dentro de você, ele precisa sair para tocar outras pessoas. Se você nunca teve a experiência de alguém falar, uau, a sua oração foi poderosa. Se você nunca teve a experiência de, uau, quando eu falo com você, me sinto feliz, me sinto em paz. Não tem poder de Deus liberando através de você. Se as pessoas não gostam de estar perto de você, se as pessoas fogem de falar com você, se você é alguém pesado, cansativo, está faltando o Espírito Santo mover através de você. E eu não posso fazer nada a não ser orar, te ensinar. Quem busca o Espírito Santo e o mover é você. Se você não desejar ser movido pelo Espírito Santo, querido, eu fico olhando para o mundo, e o mundo o tempo todo, o que eles mais desejam? A princípio, dinheiro. Mas só que quando tem dinheiro, o que o mundo mais deseja? Poder.
Você vê no meio do político, eles não têm problema com dinheiro. Eles têm dinheiro à vontade. Mas o que eles desejam hoje em dia? Poder. Eles querem o poder de governar o Brasil, poder de governar o Estado, poder de mandar em pessoas. E eu quero te falar algo, você tem o maior poder do universo, o Espírito Santo de Deus, à sua disposição. Fala para o seu irmão, use este poder, querido. Você tem ideia? Herodes foi o maior imperador na época de Jesus, e ele tinha medo de João Batista, porque João Batista tinha poder de Deus, milagres, sinais, o povo seguia João Batista. João Batista não era governador, João Batista nem discípulo era de Jesus, João Batista estava anunciando o reino de Deus, mas todo aquele governo do Império Romano se dobrava diante de João Batista. Então você precisa perceber, você não precisa ter uma posição para exercer poder, você precisa ter o Espírito Santo se movendo em você. Que você tenha essa revelação hoje em nome de Jesus, amém? Então a segunda forma que o Espírito Santo move em você é através, liberando poder para dentro. Porque eu e você precisamos ser transformados de glória em glória. Existem crises interiores. Eu falei para os irmãos essa semana que a minha mãe estava doente, internada, e eu estava tendo uma oração errada. A minha oração era: Deus, faça a tua vontade, traga descanso para minha mãe se for a sua vontade. O Espírito Santo me corrigiu fortemente semana passada. Ele falou assim: quem é você para decidir entre a vida e a morte, Alexandre? Você tem uma única obrigação: operar o poder do Espírito Santo através da vida. Então ore por vida, ore por milagres. Isso me tratou. Eu tive um arrependimento, eu quebrantei, falei: Deus, tem misericórdia de mim. Eu tive revelação que minha oração estava errada, e eu imediatamente mudei minha postura, comecei a orar milagres, sinais de prodígio. Semana seguinte, nós tivemos boas notícias de melhora da minha mãe. Por quê? Porque eu mudei a oração, eu fui transformado por dentro. Deixa eu te falar, querido, o Espírito Santo está em você para te transformar à imagem e semelhança de Cristo. Você vai expressar glória, você vai expressar paz, você vai expressar a vida de Deus por onde você passar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Posso escutar um amém mais forte? Fala para o seu irmão, você precisa de transformação. Então o Espírito Santo de Deus é para isso. Então às vezes você não consegue perdoar, pede para o Espírito Santo me ajude a perdoar. Você não consegue às vezes amar, Espírito Santo me ajude a amar. Porque amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Eu quero separar, Espírito Santo me ensina a investir no meu casamento. Espírito Santo me ensina a amar o perdido. Espírito Santo me ensina, Ele vai te ensinando. Primeiramente Ele traz revelação, mas você precisa de transformação. Então quando você tem essa revelação, esse entendimento, automaticamente o que acontece com você e comigo? Nós somos transformados. O problema é que todo domingo você tem uma revelação. Todo domingo você tem uma experiência com Deus. Isso é poderoso. Aí você pergunta: pastor, por que Deus não me muda? Porque você não teve quebrantamento. O que é o quebrantamento? Eu entendi a palavra, ela entrou no meu coração, a partir de agora eu tenho uma nova postura. Mas passa domingo e você não muda a sua postura. A palavra fala: perdoa, você não liga para perdoar. A palavra fala: investe, você não é generoso, não investe. A palavra fala: tenha ousadia, você da semana você não tem ousadia. Ou seja, a palavra veio com revelação, mas a falta de atitude não deu oportunidade para o Espírito Santo operar. Fala para o seu irmão: tem atitude, mais forte, tem atitude quando o Espírito Santo trazer revelação. É muito importante você entender isso, porque o Espírito Santo traz revelação, ele te enche, mas a atitude de fé é sua. Você que tem que agir, você que tem que dar o primeiro passo para que o Espírito Santo opere através de você. E por último, nós ministramos que o Espírito Santo de Deus, ele libera poder para edificar a igreja. E a ideia do Espírito Santo aqui na terra é glorificar a Jesus. De que maneira? Preparando a sua noiva. Então na medida que eu estou trabalhando, vou sair daqui um pouquinho, eu venho aqui, o Espírito Santo vem aqui e transformo o Paulo. E aí eu conecto o Paulo a Tabata. E juntos eles têm mais poder. Aí eu conecto a Tabata, a minha irmã aqui. E mais junto tem poder. Dá a mão para ela. E vai conectando aí. De tal maneira que
Eles juntos são um rio poderoso, um rio furioso, que destrói todas as obras do inferno. O que acontece? A junção desses irmãos, orando, clamando, sendo transformados, eles vão se tornar noiva de Cristo. Então, o Espírito Santo está na terra para edificar nós como igreja, para nos conectar, como o pastor Cristian falou ontem à noite. Quanto mais conexão com os irmãos da igreja, quanto mais conexão com o propósito de Deus, mais furioso é o rio do Espírito Santo dentro de você. Meu irmão, os seus maiores milagres não vão acontecer individualmente. Os seus maiores milagres vão acontecer no meio do corpo de Cristo. Não tem como. As minhas maiores experiências com poder, com unção, com milagres, foi no meio do corpo de Cristo. E quando eu falei assim, ora por mim, e milagre aconteceu. Quando a igreja estava movida, estava mobilizada a orar, Deus faz. Por que disso? Porque Deus quer preparar a sua noiva, conectando você ao seu irmão. E isso é muito precioso. Sabe por que você muitas vezes pensa em desistir? Porque a primeira coisa que deve ter acontecido com você, você desconectou do corpo. Toda vez que você se desconecta do corpo de Cristo, a tendência é andar sozinho. E toda vez que você anda sozinho, a tendência é sair do ambiente aonde o corpo funciona. Presta atenção numa coisa. Quem já teve cravo aí, espinha, o que é aquilo lá? É uma inflamação do corpo. Se você não expulsar aquela inflamação, ela vai comendo, enfim, eu não sou médico para saber, ela vai destruindo a pele. Sabe, a sua vida, muitas vezes tem inflamações. E a inflamação é a individualidade. A inflamação é o isolamento. A inflamação, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Realmente, nenhum irmão, nenhum pastor tem a ver com a sua vida. Mas quando nós somos corpo, nós consideramos a palavra de Deus e consideramos a igreja como parte da nossa vida para o nosso crescimento. Eu queria que você hoje tenha esse entendimento. Então, tudo isso, Deus quer que você viva. Deus quer que você viva poder de Deus para fora, liberando. Deus quer que você viva poder para dentro, sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo. E Deus quer que você seja preparado como noiva, ou seja, vivendo igreja todos os dias. Eu falei para os discipuladores ontem. Falei, irmãos, discipuladores, você é um eixo dentro da igreja. A igreja, de uma forma geral, é aquele baúzão, sabe aquele baú que carrega? E os pastores são como a parte da frente que chama cavalo do caminhão. Se você, discipulador, não ser alguém que conecta a igreja ao presbitério, a igreja não vai avançar, não vai cumprir o seu propósito. Por que eu estou falando isso? Porque viver igreja é conexão. Viver igreja é estar junto. Viver igreja é viver com os irmãos. Muitas pessoas chegam para mim, para a pastora, e falam assim, estou cansado porque eu estou sendo consumido pela igreja, não tenho mais vida social. Eu escuto isso, eu fico meio em crise, sabe por quê? Porque eu comer com a Simone, com o Elner, pastor Elner, para mim é vida social. Eu só troquei os meus relacionamentos. Eu te pergunto, você vai dar mais valor para relacionamentos mundanos ou para os relacionamentos que parecem com Cristo? Porque você confunde as coisas. Eu só quero uma coisa do mundo. Eu só quero uma coisa dos meus parentes ímpios: amá-los como Cristo amou eles para salvá-los e pregar o evangelho. Então toda vez que eu me reúno com a família, meu interesse da Soraya é que? Pregar o evangelho. Eu amo, eu vou dar vida por eles, entenda isso. Mas só que a minha conexão tem que ser com pessoas da minha estirpe. Eu não estou falando que você não deve visitar seu parente, viajar com eles, mas presta atenção, toda vez que estiver com alguém ímpio, alguém que não aceitou Jesus, prega o evangelho, prega a unção de Deus, ministra o Espírito Santo para fora, opera milagres, porque Deus quer te usar para salvar a sua casa. Quantos querem salvar a sua família? Diga aleluia. Então, seja o instrumento de Deus. Mas a minha conexão principal é a igreja. Minha conexão principal é a família de Deus. Porque é aqui que eu vou ser nutrido, é aqui que eu vou parecer com Cristo, é aqui que eu vou viver. Então, não tem essa, que a igreja é pesada, não. É pesada porque você não está conectado. É pesada porque você não entendeu o propósito. Hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga revelação para você. Amém? Então se você deseja de fato viver essa manifestação, eu quero que você entenda agora 4 realidades. 20 minutos eu falo isso, não mais que isso. 4 realidades que você vai enfrentar. Porque você precisa entender que para ter algo, de alguma forma você vai ter que se posicionar de forma diferente.
Então, para eu ter um emprego, primeira coisa que vem sobre mim é a graça de Deus. Deus vai dar favor e graça. Mas ele precisa ter atitudes e comportamentos do Alexandre para que eu assuma a graça e o favor. Presta atenção, graça e favor é liberação. Possuir depende do seu posicionamento. Deus liberou toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Diga aleluia. Fala para o seu irmão, você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você tem poder, você tem autoridade. Tudo isso está disponível para você. Está disponível. Mas entre saber o que eu tenho e possuir, existe um posicionamento. Eu preciso me posicionar. Não adianta eu falar para a Soraya que ela tem direito de usar R$1 milhão da minha conta. Oh Deus, um dia terei. E se ela não pegar a senha e o cartão e usar? Não é bem assim não, tá? Calma, vai devagar. Não se empolga não. Por que estou te falando isso? Porque ela sabe que o Alexandre tem 1 milhão, mas só que ela não acessa através do cartão e da senha. Não adianta você saber que todas as bênçãos espirituais estão liberadas para você, através do poder do Espírito Santo, se você não acessa. Então eu quero trazer 4 verdades, 4 realidades que você vai enfrentar entre ter conhecimento e tomar posse. E a primeira verdade é: Deus foi aquele que te chamou. Você foi escolhido por Deus. Fala assim: eu sou escolhido de Deus. Irmãos, a primeira verdade que o diabo quer roubar de você, que você é um escolhido, que você não merece, que você não é amado. Porque quando algo ruim acontece, qual que é os primeiros pensamentos que tomam o seu coração? O que eu fiz de errado? Por que Deus não me ama? Deus esqueceu de mim. Por que isso está acontecendo se eu estou fazendo tudo certo? Então você começa a colocar em xeque o seu posicionamento em Deus. Você começa a colocar em xeque quem é Deus na sua vida. Então a primeira forma do diabo roubar o mover do Espírito Santo em você é colocando dúvida de quem é você em Cristo. Mas deixa eu te falar algo que a palavra nos ensina: você é filho amado de Deus. Não sei se você entendeu isso. Quando eu falo que você é filho amado, as características, a índole, o pensamento, os sonhos de Deus estão introduzidos no seu coração. E tudo que você pedir em nome do Pai vai ser concedido. Sabe por quê? Porque como filho amado, o Pai não vai negar nada para você. Mas só que o diabo trabalha contra, ele quer trazer mentira. E aí, olha o que acontece no chamado de Moisés. E é algo interessante. Abre comigo lá em Êxodo, capítulo 3, verso 4. Êxodo, capítulo 3, verso 4. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Fala comigo, chama de fogo. No meio de uma sarça. Fala comigo, sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Verso 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu o quê? Eis-me aqui. Então existiu um momento que Deus te chamou. Às vezes com 40, com 50, 60 anos, às vezes com 10 anos. Eu já nasci dentro da igreja, mas eu tive revelação com 12 anos. Na verdade, com 9 anos, foi a primeira vez que fui batizado. E eu tive revelação de quem é Jesus. Então em algum momento da sua vida Deus te chamou. Mas deixa eu te falar algo. Está escrito lá em Efésios capítulo 1 verso 4. Deus te chamou desde antes da formação do mundo. Você é filho escolhido desde antes de você pensar em existir. Sabe por quê? Deus já sabia do seu coração. Deus sabia do seu sim para Ele. Por isso Ele te escolheu. Uau, isso é poderoso demais. Eu saber que antes da minha existência Deus já me escolheu. Isso é privilégio. Né Dudu? Privilégio.
É privilégio demais, porque alguém que não merecia nada, eu, Alexandre, merecia o inferno, eu, Alexandre, Deus decidiu me escolher para ser bênção. Ah, pastor, Deus não escolheu alguém? Não vou te falar, é teologia, não dá para falar sobre isso hoje. Mas Deus, Ele é alguém que escolheu o Alexandre, esse ponto. Escolheu você, se você está aqui hoje, você é um escolhido de Deus. E essa questão é muito importante você ter revelação, porque uma vez que você sabe que é escolhido, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Estava com a dona Jandira conversando ali, sobre a minha mãe, ela perguntou da minha mãe, como está? Eu falei esse testemunho que eu dei sobre a questão da minha fé, depois mudei a minha oração. E hoje eu olho para ela, para minha mãe no caso, e para a dona Jandira e falo assim, Deus está no controle de todas as coisas, até as coisas ruins, que na nossa consciência é coisa ruim, natural, Deus converte em bênção para a sua vida. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus, se você tem passado por tempos difíceis, se você tem passado por tempos de angústia, não se preocupe com isso, o Espírito Santo está dentro de você, e Ele tem poder para mudar toda a situação. Simplesmente fala, Espírito Santo se mova através de mim, opera nessa situação através de mim, porque eu quero glorificar o teu santo nome. Quando eu entendo isso, as coisas mudam. Eu paro de ficar murmurando e reclamando, porque a sua murmuração e a sua reclamação é resultado de não ter revelação que é chamado. Você é escolhido. Moisés foi chamado com 80 anos, mas antes de todas as coisas, antes dele nascer, ele já era escolhido de Deus. Fala comigo, eu sou escolhido de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4, por favor. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Olha o que Paulo fala, você é escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Antes que você existisse, antes que Noé existisse, antes que Adão existisse, você já era escolhido e amado por Deus. Se você não tiver essa revelação, fica difícil o Espírito Santo mover. Pessoas que duvidam do amor de Deus, pessoas que duvidam do caráter de Deus, pessoas que duvidam que Deus pode mudar as circunstâncias, dificilmente vai se mover no Espírito. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar pelo poder do Espírito Santo de Deus, você vai se mover poderosamente e experimentará graça e favor em nome de Jesus. Diga amém. Então, da mesma forma que Ele te chamou, Ele colocou plano. A Bíblia nos ensina que Ele que sabe que pensamento tem a respeito de nós. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Presta atenção nesse versículo. Se Ele sabe o pensamento, significa que Ele já planejou toda a sua vida. Ele já planejou os seus sonhos. Ele já planejou o seu futuro. Então existe um trilho. Fala comigo, trilho. Mais forte, trilho. Esse trilho é o caminho, o propósito de Deus para a sua vida. E cada vez que você tenta desviar esse propósito, Deus puxa você para esse trilho. Ele vai trabalhar para que você continue no trilho, porque você precisa terminar a sua vida como mais que vencedor. Essa é a vontade de Deus, que você reflita a glória dEle, que você represente Ele nessa terra. Então Ele colocou alvos. E sabe qual é o grande problema meu e o seu? Que os seus alvos e os meus alvos muitas vezes estão desalinhados com a vontade de Deus. Deixa eu te falar algo muito sincero e muito transparente. Boa parte do seu sofrimento, boa parte das suas angústias são resultados de escolhas erradas suas, por não consultar a Deus, por não ser direcionado pelo Espírito Santo. Eu e a Soraya, quando casamos, nós decidimos, nenhuma decisão ministerial tomaremos por conta própria. Sempre deixaremos ser guiado pelo Espírito Santo e pela nossa liderança. Sabe por que eu falei isso? Eu morro de medo de estar no lugar onde Deus me colocou. Eu morro de medo de estar trabalhando no lugar que Deus não me colocou. Eu via lá no banco muitas pessoas pedindo as contas, e eram crentes. Falavam assim, você orou a Deus? Não, que eu não estou aguentando mais. Mas você orou a Deus? Ah, mas que está difícil, chefe. Mas você orou a Deus, ô abençoado? Falei, não orei. Aí sai do banco, passa necessidade, passa dificuldade. Tem um amigo nosso que perdeu, abriu uma empresa, fechou a empresa. Porque é alguém que toma decisões com alvos próprios. Mas deixa eu te falar com toda franqueza, Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Ele pensa bem de você, Ele pensa num futuro brilhante, um futuro próspero, um futuro abençoador, um futuro que vai glorificar o nome dEle. Deixa Ele guiar os seus caminhos em nome de Jesus. Então Ele te colocou, Ele te escolheu, e Ele tem um plano.
Mas eu fico imaginando, né? Fala, Pedro, Davi, faz isso. Aí ele faz errado. Eu falei, por que você fez isso? Eu não falei para fazer dessa forma. É porque eu achei, você não tem que achar nada. Eu que sei o melhor para você neste momento da sua idade. Acho que Deus faz a mesma coisa com a gente. Fábio, Andressa, vai para esse caminho, vai para o outro. Não, faz isso não, Fábio, eu estou te mandando para cá. Não, Deus, eu vou para lá. Aí você sofre. Você passa por dificuldades. E não escuta, e não percebe o Espírito Santo trabalhando em você. Mas Deus é amoroso. Ele vai tirar você do caos, te colocar você em glória sempre, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então fala para o seu irmão, você é amado, você é escolhido. Então uma vez, olha aqui para mim. Uma vez que nós temos revelação, que somos filhos amados, o diabo vai para outra estratégia. Então presta atenção. Deus quer mover o Espírito através de você. Amém, igreja? Dentro de você, fora de você e para edificar a igreja. Então a primeira coisa que o diabo trabalha para destruir o mover do Espírito em você é colocando dúvida do seu chamado. É colocando dúvida se realmente você é escolhido. Sabe por que líderes abrem mão de célula? Porque tem dúvida que é escolhido. Sabe por que pastores abrem mão de ser pastores? Porque tem dúvidas que são escolhidos. Mas se você tem revelação, o diabo precisa usar outra estratégia. E a estratégia que ele usa é o quê? Resistência. Então uma vez que eu tenho revelação que eu sou o pastor de Itaquera, uma vez que eu tenho revelação que o meu casamento é de Deus, uma vez que eu tenho revelação que essa empresa é bênção de Deus na minha vida, uma vez que eu tenho revelação que fui chamado para algo, o diabo não vai colocar mais dúvida, porque eu tenho convicção. Ele vai trabalhar com resistências. Fala comigo, resistência. E aconteceu isso com Moisés também. Aconteceu isso com Moisés, sabe por quê? Êxodo capítulo 3, verso 19. Projeto, por favor. Então Deus chamou Moisés. Para quê? Ele tinha um objetivo. Libertar o povo de Israel das mãos de Faraó, do Egito. 400 anos eles estavam escravos de Faraó. Estavam escravos lá, construindo pirâmides, construindo tijolos. E 400 anos sofrendo, geração a geração. Aí Deus cansou disso. Não, vou libertar meu povo. Levanta Moisés, chamado. E agora Moisés vai adiante de Faraó. E olha o que Deus fala para Moisés. Eu sei, porém, que o rei do Egito, Faraó, não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Então Deus fala para Moisés, olha, graças a mim você já tem revelação. Ainda bem que você entendeu quem você é, Moisés. Moisés significa sair das águas, Salvador. Ele é um tipo de Jesus. Então já que você entendeu, deixa eu te explicar algo importante. O diabo, Faraó, vai resistir. Mas ele vai ter que libertar você por mão forte. Então a gente fica um pouco confuso quando a gente vem para a igreja. Principalmente novo convertido. Principalmente novo convertido. O novo convertido, ele vem para a igreja, ele vem do encontro com Deus, tem uma grande experiência com Deus, e acha que tudo vai ser 100% maravilha, e de fato vai ser. Mas acha que não vai ter resistência. Tudo que ele desejar, em nome de Deus, vai acontecer. Aí ele deseja um novo emprego, não acontece. Aí fica mal, fica triste, fica angustiado, quer desistir da igreja, quer desistir da liderança, porque ele achava que tinha que receber. Mas ele não entendeu que existia resistências. Deixa eu te falar, querido, toda vez que você tiver revelação que é amado e escolhido por Deus, o diabo vai vir com a segunda estratégia, resistir à bênção na sua vida. Tem aquela música, preciso da minha bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. É isso, alguém que resiste, você não sai da posição. Eu estava falando com o Diego, agora é a Ágata, sobre a questão de projetos da vida dele. Eu falei, irmão, nunca toma uma decisão sem uma palavra de Deus. Se você tomar uma decisão, se você não tem convicção, fique aonde você está, mas nunca saia da posição que Deus te colocou. Sabe o problema do crente? Quando não acontece o que ele quer, ele retrocede e sai da posição que Deus o colocou. Sabe o que acontece nessa posição? O diabo venceu. Sabe o que acontece aqui? Você perdeu a oportunidade de desfrutar de coisas maiores. O Espírito não se move. Faz 5 anos que o Espírito Santo não fala comigo. É lógico, toda vez que ele quer falar, você retrocede. Toda vez que ele quer mover, você vai para trás. Você não dá um passo para frente de fé. Você não anda, só anda segundo as suas emoções. Você não anda segundo o Espírito. Se o Espírito fala, vai para a direita, você vai para a esquerda, porque está difícil, está complicado. Deixa eu te falar algo, querido. Toda resistência vai impedir que Deus mova na sua vida. Mas você precisa
permanecer. Qual que é a forma de vencer a resistência? Fala comigo assim: permanecendo, perseverando. Aleluia. Então, Moisés, ele foi enfrentar. Ele teve toda a resistência do inferno. O faraó falou: não vou liberar. Não vou liberar. E de fato, ainda bem que ele está preparado. Sabe o que aconteceu com o povo? O povo todo empolgado. Graças a Deus, Deus levantou Moisés para nos libertar. Moisés vai diante de Faraó. E Faraó: esse povo está com muito tempo para pensar e adorar o Deus deles. Está lá em Êxodo capítulo 5. Quer saber? Eu vou colocar mais trabalho. Então Deus levanta Moisés para libertar o povo. E Faraó, que representa o diabo, colocou mais dificuldade. Uau, como assim? Essa dificuldade é a seguinte: eu estou te falando, eu vou resistir, vocês não vão sair do Egito. Toda vez que Deus dá uma palavra para você, você se posiciona, acredite na palavra de Deus, vai haver resistência, porque o diabo não quer ver mover de Deus na sua vida. Ele não quer, ele não deseja, ele não aceita, porque se você se posicionar, você vai ter um grande liberar de poder. Quantos querem o poder de Deus? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão: se posicione, não retroceda, não abra mão, persevere em nome de Jesus. Aleluia. Então, primeiro, você tem revelação que é escolhido de Deus. Segunda revelação, clareza, entendimento que você tem que ter. Uma vez que o Espírito Santo quer mover, vai ter resistência. E aí vai acontecer a primeira resistência, de fato. Êxodo capítulo 5, verso 6, eu não vou ler, por causa do nosso tempo. Eu já falei aqui, só reafirmar. A primeira resistência vem com o trabalho que Faraó coloca no coração daquele povo. Coloca sobre aquele povo. Antigamente, eles, na verdade, o Egito entregava palha para eles construir. Agora não, eles tinham que colher palha e construir no mesmo tempo. E apanhavam se não entregasse a mesma quantidade de tijolos. E o que aconteceu aqui? Mais trabalho, mais peso. Então resistência vai vir. Complicações vão vir. Eu estava falando com, não sei com quem aqui, é tantas pessoas que eu falo, né? Que quando eu vim para Itaquera, em 2019, em março de 2019, oficialmente tornei pastor aqui em Itaquera. Maio de 2019, minha mãe tem um AVC. Você lembra disso? E aí, esse AVC, eu estou a 70 quilômetros da minha mãe. São 2 homens, eu e meu irmão. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Meu irmão precisa de ajuda, cuidar da minha mãe, com AVC é complicado, não tem mulher para nos ajudar. Eu sou pai de família, meu irmão pai de família, crianças pequenas, como a gente vai fazer? Aí o Espírito Santo falou claramente comigo: isso é uma resistência para o seu ministério. Aí fui conversar com a minha mãe, que ela estava um pouquinho ainda lúcida. Falei: mãe, eu assumi a igreja nova, a senhora sabe, e agora o diabo está me acusando, resistindo isso, porque eu estou me sentindo culpado de não te ajudar aqui, todos os dias. Aí ela falou o seguinte, ela não falou porque ela fez gesto, né? Tipo assim: vai servir a Deus, eu te chamei, eu te formei, eu orei para que você sirva a Deus. Quando eu escutei aqui, escutei o sinal de Deus. Vou continuar firme. Irmãos, fazem 5 anos que eu tenho AVC. Graças a Deus, todos os cuidados de Deus estão acontecendo. Por um único motivo: porque eu não abri mão por causa de uma resistência. Agora vem uma dificuldade, vem um problema, o líder abandona a cela, o marido quer separar, a mulher quer separar, os filhos não respondem, você abre mão de tudo, abre mão de Deus, abre mão do propósito. Não, querido, quando você abre mão, você está abrindo mão do mover do Espírito. Quando você abre mão, você está abrindo mão do poder de Deus manifestar. Deus não permite resistências para te matar, Deus permite resistência para você conhecer o poder dEle. A resistência não é para te matar, a resistência não é para que você viva angustiado, a resistência é para saber que existe um Deus que tem poder e vai mudar a sua história em nome de Jesus. Mas não, você abre mão. Moisés conhecia Deus somente de palavra, pela pregação da sua mãe na sua infância. A partir dessa situação, Moisés começou a conhecer o poder de Deus através da unção, através dos milagres, através dos sinais. 10 pragas vieram. Ele viu: uau, esse Deus é poderoso. Sabe o que está faltando na sua vida?
manter-se firme diante das dificuldades, para que o poder de Deus venha. Deixa eu te falar algo com muito amor e carinho. O poder de Deus só vai se manifestar plenamente quando você manter a posição daquilo que Deus falou no seu coração. Enquanto você sair, recuar da posição da onde Deus te colocou, você não verá o poder de Deus. E hoje, em nome de Jesus, é um semestre de muito poder, é um semestre de muita unção. Eu quero que você viva isso em nome de Jesus. Diga aleluia. E por último, a equipe de louvor já pode subir, por favor. O diabo, primeiro, ele quer colocar dúvida a respeito de quem você é em Deus. Você não é amado, você não é escolhido, mas você e eu somos escolhidos. Segundo, ele aponta resistências. Ele mostra para você que vai ter muita dificuldade. E terceiro, vem realmente resistências para impedir. Aí ele percebeu que você não parou. Ele percebeu que você está decidido em viver o maior mover de Deus na sua vida. E ele começa a fazer propostas. Ele começa a dar propostas, aquilo que ganha o seu coração. Irmãos, esse mundo é regido por dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Esse mundo é regido por prazer, sim ou não? Sim ou não? Esse mundo é regido por individualidade, sim ou não? Sim ou não? Ele vai te oferecer isso. E a primeira coisa que o diabo ofereceu, não vou ler o texto, mas está lá em Êxodo capítulo 8. Faraó viu que não tinha como parar Moisés, porque afinal o cabra estava decidido a viver o mover de Deus. Ele estava decidido porque ele sabia quem ele era, e nenhuma das resistências de Faraó, dificuldade que o Faraó colocou, parou Moisés. Faraó pensou: eu preciso mudar a estratégia, eu preciso parar esse cara. Ele falou: tá bom, você venceu Moisés, mas é o seguinte, primeiro, sirva a Deus, mas não vai muito longe. Se batize, frequente uma cela de vez em quando, mas continue vivendo a sua vida no mundo. Continue vivendo da forma que você sempre viveu. Afinal, você precisa ter prazer neste mundo. Você precisa curtir a sua família, curtir a sua vida. Para que se dedicar 100% para a igreja? Para que se dedicar ao corpo de Cristo? Não, não precisa disso não. Só vai aos domingos, só vai na cela e está bom. Curso de CTL, curso de maturidade, curso de casais, para que isso? Não aprofunda não. Simplesmente senta num banco, escuta uma palavra, e tá bom, sirva a Deus. Mas não se aprofunde nisso. Essa foi a primeira proposta do diabo para Moisés. Sabe o que Moisés falou para ele? Não, eu vou me aprofundar em Deus. Aí o diabo vem no mesmo capítulo 10, fala o seguinte: tá bom, você pode se aprofundar, você Moisés, mas poupe os seus filhos, poupe a sua esposa, afinal ela tem que cuidar da casa, cuidar das crianças. Afinal você precisa, o seu coração não significa que é o mesmo coração. O seu coração é um, o coração da sua esposa é outro. Então não invista para que ela sirva a Deus como você. Vai você, sirva a Deus, consagre, fica 24 horas no prédio da igreja, vai para o encontro com Deus, faz os cursos, mas deixa sua esposa de fora, deixa sua família de fora, sabe por quê? Poupa eles disso. Faraó falou isso. Vai você, mas deixa o povo aqui. Vai você servir a Deus, mas deixa o povo aqui. Não deixa a família aí não. Moisés falou: não, o mover de Deus é para toda a minha família. E por último ele fala assim: tá bom, perdi Moisés, perdi a família, mas eu vou pegar ele agora. Moisés, é o seguinte, você pode servir a Deus, eu não vou resistir você mais. Vai você e sua família, mas deixa os seus bens. Afinal, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa da sua generosidade. Só coloca a sua vida lá, serve. Mas não seja fiel dizimista não. Não seja ofertante. Não ajuda a construir um novo prédio. Não ajuda a comprar um novo prédio não. Não paga encontro para as pessoas não. Não coloca o seu dinheiro nisso. Sabe por quê? Porque não vale a pena. Aí Moisés fala para ele: nenhuma unha ficará no Egito. Fala comigo assim: nenhuma unha. Feche seus olhos e fala assim comigo: nenhuma unha vai ficar no Egito. Sabe por quê? Porque mover de Deus completo é para quem está completamente entregue a Ele. Não adianta você querer o mover de Deus completo se você se entrega pelas metades.
Você tem dois caminhos: viver de gotinha de bênçãos, ou viver da chuva abundante de bênçãos. A escolha é o quanto você está envolvido nessa obra. Eu quero viver uma montanha russa emocionante com Deus. A cada dia uma experiência, lutas, vai ter, dificuldades vai ter, mas eu quero experimentar da glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E nós vamos concluir esse jejum, meio-dia e 3, com a ceia do Senhor. Todos pegaram a ceia? Quem não pegou a ceia, levanta a mão, por favor. Servos. Elie, lá em cima, ó. Levanta a mão, fica com a mão levantada. Quem não pegou a ceia, levanta a mão, por favor. Aqui na minha direita também. Ali na porta. Eu queria que você se reunisse agora com a sua família. Se você não está com a sua família aqui, se reúne com a sua célula. Nós vamos agora fazer a conclusão do nosso jejum com a ceia do Senhor.